não há nada que você possa fazer para parar a luta das mulheres negras. A gente não vai ser calada. Não é por você ou não é por nenhum homem branco, não é por nenhuma mulher branca que acha porque dominou a economia desse país durante tanto tempo que vai continuar fazendo isso. Não vai. A revolução já começou. Boa tarde, uma satisfação, né, iniciar mais uma live que trata sobre um assunto que foi bem debatido na semana passada. É um lugar assim, tu tá falando com um Chineman, com uma Tomasi, uma Dami, um Gerbasi, né, um Enquim, e aí que não adianta a gente tentar fazer um filme da senzala, entende? Não seria o nosso negócio. Então, cada um tem que mostrar o que curtia e como é que veio. Então, eu acho que eu estava totalmente ambientada, não é que eu fiquei com... Inclusive, eu tenho sangue francês também, não adianta. Então, cada um faz da sua história. O Rio Grande do Sul foi e é um dos estados mais escravistas do Brasil, onde houve uma forte tentativa de embranquecimento e apagamento da história negra para dar lugar a uma história oficial escrita pelos brancos. Isso contribuiu para gerar um imaginário racista de que os negros não estariam qualificados para ocupar lugares de poder ou ter destaque na sociedade. Para debater esses e outros exemplos de racismo que perpassam a história da nossa capital, convidamos a diretora, produtora e roteirista Mariane Ferreira, responsável pelo roteiro e produção executiva do filme O Caso do Homem Errado, e Renato Dornelles, que dispensa apresentação, escritor, jornalista e documentarista, diretor do documentário Central. Não adianta a gente tentar fazer um filme de senzala, entende? Essa foi a fala, ou foi mais uma das falas racistas dita pela produtora Luciana Tomasi durante debate online em Porto Alegre, que exemplificou dessa maneira. E que gerou, né, ao invés de constrangimento com os demais, uma série de deboches, risadas, que é o que normalmente acontece quando os negros são hostilizados nos espaços. Então, eu passo a palavra para a minha amiga, companheira, camarada Fernanda Melchiona, né, que vai fazer as suas considerações com relação a essa live, a importância dessa live, e depois a gente começa o nosso debate com essas pessoas qualificadas que estão aqui, para que a gente possa também não somente mencionar a questão desses entraves raciais que a gente normalmente passa, mas também de enaltecer os trabalhos que vocês realizam com muita maestria e que normalmente não são divulgados como normalmente são os trabalhos dos brancos, que têm muito mais destaque do que a gente. Meu amigo, companheiro Márcio Chagas, é um prazer estar aqui contigo mais uma vez, e eu queria, porque tu é muito modesto, eu queria te elogiar pelo texto que tu escreveu sobre o episódio, recomendar que todo mundo que está nos assistindo tenha a oportunidade de ler o texto do Márcio Chagas, porque não é o primeiro, nem será o último, né? A vida do Márcio Chagas, e sobretudo nos últimos 6 anos, tem sido um dos grandes articulistas mesmo, né? Quando pega lá o caso do seu Aníbal, nos artigos da Zero Hora e tal, sobre essa questão do racismo estrutural no nosso Brasil, no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre. Quero agradecer muito a Mariane Ferreira, a gente fez todo um match para ela, para a agenda dela, que é lotada também, então, obrigada, querida, eu sei que tu fez um esforço para estar aqui hoje, ao meu amigo também querido, Renato Dornelles, e é um prazer te reencontrar, vou transmitir o abraço ao Freixo quando a gente se encontrar agora à tarde. E eu acho assim, o Márcio já fez uma excelente introdução curta, porque vocês são os nossos convidados, mas Porto Alegre tem que se reencontrar com a sua história, gente. Esse apagamento, esse embranquecimento da nossa história, e eu falo do meu lugar de privilégio, né? Mas é surreal, é surreal. Vejam, toda a questão da higienização que houve, a retirada dos negros e negras da Cidade Baixa, o envio para Restinga, né? Essa história que é praticamente não contada. A gente tem, segundo o Índice de Desenvolvimento Humano de 2017,
Porto Alegre é o primeiro lugar em desigualdade entre negros e brancos do Brasil, nas capitais. Então, assim, nós não estamos falando qualquer coisa, porque eles pegam o IDHM, né, o Índice de Desenvolvimento Humano. Se a gente for pegar, né, a população, e aí eu fiz esse trabalho lá em 2015, no mapa dos direitos humanos, do direito à cidade, a população que mora no Rubem Berta, quase 40% é negra, 39,8%, enquanto no Moinhos é menos de 2%. Isso não é normal, isso é resultado do racismo estrutural que se expressa de muitas maneiras. Se expressa economicamente, se expressa geograficamente, se expressa nessa história de tentar embranquecer essa história, né, ao invés de resgatar o que foram as barbáries, as violências, etc., e contar, né, a história dos negros e negras em Porto Alegre durante a escravização e depois as enormes contribuições que trouxeram à cultura, à arte, à cidade, ao desenvolvimento de Porto Alegre. E também se expressa na cultura. Né? Muita coisa é introjetada, naturalizada, e eu queria começar, então, perguntando para a Mariane, né, a fala da Luciana Tomazini durante esse debate online, né, exemplificou uma prática, na minha opinião, de racismo estrutural, e eu prontamente falei no DCM, é uma fala racista, isso é uma fala racista. Né? Muita gente comentou, né, que ela não teve a intenção de ser racista, né, Mariane? O que significou essa fala dela para ti? E por que, aí, entre aspas, que é uma citação tua, essa ingenuidade da branquitude é o que nos mata? Não, essa citação, ela, na verdade, é uma citação de uma das roteiristas que eu mais gosto no país, que é a Renata Martins, é uma realizadora de São Paulo. E é isso, né? Aquela ingenuidade da pessoa que aperta o botão do elevador para o último andar e deixa uma criança de 5 anos lá dentro e, mas eu não sabia que ia acontecer alguma coisa ruim, sabe? É uma pessoa que se acha tão empoderada para dizer o que lhe vem à cabeça que não considera que a sua expressão pode ser racista, porque está sempre nesse lugar de extremo conforto, né, que o privilégio traz. Então, essa ingenuidade do eu não sabia que era racismo, eu não sabia que se eu atirasse eu ia matar, eu não sabia se eu apertasse o botão do elevador, a criança ia cair, sabe, ia morrer. Então, é uma ingenuidade que nos mata e é uma ingenuidade muito perversa, né, que parte de um lugar de privilégio de pessoas que nunca tiveram que se pensar, né, que sempre ocuparam os lugares de poder, que sempre foram maioria nesses lugares de poder. Então, esse lugar de extremo conforto, né, que você não precisa se pensar, não precisa se construir, não precisa estudar. E aí, eu achei engraçado que na defesa, que a pauta racial foi trazida no debate justamente por ela e não por mim, assim. Porque é isso, quando tem uma pessoa negra na mesa, o debate se racializa, né? E aí acho que ela disse aquela frase meio que para se defender de uma afirmação que eu nem tinha feito, que o filme não mostrava uma Porto Alegre, pelo menos não a Porto Alegre que eu conheço, ele mostrava um pedacinho de Porto Alegre, e através daquele pedacinho, o discurso do filme vende que aquela é Porto Alegre inteira, mas não é, né? Porto Alegre é uma cidade muito negra. E isso é o mais louco, assim. E na realidade, o pessoal da PTC, eles ficaram muito constrangidos, assim, o mediador, que é o Giordano Gil, ele fecha a cara na hora, né, que ela fala aquilo, só que como pessoas brancas também, que estão nesse lugar de privilégio, acho que eles não estavam preparados para aquilo, e não conseguiram intervir e interromper o debate, porque o debate tinha que ter sido interrompido naquele momento, né, e com aquela afirmação, e o debate continuou por mais 1h30, assim. Então é isso, eu acho que a branquitude precisa entender o seu lugar no mundo, né, seja para não cometer atos de racismo, e seja para conseguir interferir, porque a gente parte de uma arrogância que a gente tem 3 amigos negros, e a gente lê um livro da Djamila Ribeiro, e a gente já está pronto para desconstruir o racismo, e somos militudos, sabe? Só que, na real, é preciso mais que isso, sabe? É preciso estar sempre atento, né? É preciso estar sempre se desconstruindo mais. E, principalmente, é preciso, quando você vai montar um evento, você tomar cuidado para não trazer só uma pessoa negra, porque você transforma aquela pessoa negra num toque, né? Que ela está ali para representar toda a negritude, e ao mesmo tempo ela está ali num lugar de muita solidão, porque eu tenho certeza que se tivesse outra pessoa negra ali no debate comigo, essa pessoa negra
teria interrompido o debate, sabe? Como já aconteceu em outras mesas que eu tive, que tinham falas problemáticas, e eu não estava sozinha, alguém levantou e disse, não, pera lá, isso não vai acontecer, né? E a Camila de Moraes, que é a diretora do caso do Homem Errado, ela sempre diz, a gente não é baú, né, para ficar guardando as coisas. E então a gente faz essas intervenções, mas a gente precisa não estar sozinho, né? Porque estar sozinho nesses espaços é muito ruim, assim, te deixa extremamente vulnerável, né? Exatamente. Estar sozinho sempre é numa situação de vulnerabilidade, como se a gente fosse a representatividade sempre de um coletivo, né? E é gratificante estar nesses espaços, mas ao mesmo tempo nos deixa extremamente solitários quando a gente tem que abordar algum assunto, porque a gente vira a bengala sempre de alguma fala racista que tenta fazer com que a gente concorde com aquilo que está acontecendo, né? Então, se vem aquela pergunta do não é fulano, não é Beltrano, e isso faz com que a gente fique numa situação extremamente de constrangimento. Agora, minha pergunta para o Renatinho. Como tu viu esse caso? Existem muitos comentários em apoio, dando força e reconhecendo o pedido de desculpas da Luciana Tomasi. Nota de repúdio, desculpa e crítica é válido? Ou o pedido de desculpas foi apenas uma reação à política de cancelamento que ela sofreu? Como tu enxerga isso? Tu que é um cara que tem um pouquinho mais de experiência e vivência para poder contribuir conosco nesse debate. Bom, Márcio, o que eu posso dizer assim, eu acho que é como a Mariane colocou, existe uma zona de conforto nessa branquitude que domina a nossa sociedade e principalmente também o meio audiovisual. É um dos meios que representa aquilo que acontece na sociedade. Com a maioria branca se fala qualquer coisa, não há, digamos assim, não estão acostumados a que isso cause uma repercussão, que isso cause críticas, então as coisas vão se perpetuando, e dessa vez foi diferente, dessa vez estava lá a Mariane, que na hora contestou a afirmação, né? Sobre o pedido de desculpa, claro, acho que realmente deveria ter sido feito, mas, assim, em relação especificamente ao pedido de desculpa, eu acho que ele poderia ter sido um pouco mais profundo, né? Poderia ter sido um pouco mais profundo e numa meia-culpa, fazendo uma meia-culpa de que o meio audiovisual, ou boa parte dele, absorve o discurso racista, porque e isso acho que fica bem claro assim no pensamento, em cima da frase que foi dita, de que não poderia trabalhar a senzala, como se os afros, os eurodescendentes trabalham as questões relacionadas à França, quem tem sobrenome X, sobrenome europeu, né, trabalha relacionado à França, relacionado à Itália, qualquer outro país europeu, e os negros não foi citado nem como se nós devêssemos trabalhar as questões relacionadas à África. Não, foi relacionado à senzala, que é um período, um dos piores períodos da humanidade, né? Um dos piores. Basta olharmos os números de negros mortos durante a escravidão, muitos que nem chegaram até o Novo Mundo, porque morreram nos navios tumbeiros. Então, sabe, como se nós devêssemos trabalhar apenas o cinema a partir da senzala, como se também nós não tivéssemos histórias, nós não tivéssemos origens, como se a nossa origem e a nossa história tivesse resumida a questão da escravidão, né? Que nossos antepassados que foram escravizados, não foram escravos, eles não foram escravos, eles são pessoas e que foram escravizadas, né? Então, eu acho que achei bastante tímida assim, o pedido de desculpa, esperava uma meia-culpa maior, assim, até para contribuir, até como forma de contribuição, para que fatos como esse assim, não se repitam mais. O problema é que a gente comece uma luta para acabar com essa zona de conforto e evoluir nesse sentido. E eu acho, Renato, primeiro te agradecer, né? E eu acho que a Mariane trouxe um elemento que é fundamental, que é óbvio que a gente tem que estar sempre se desconstruindo. Todos que vivem numa sociedade que é racista, que é machista, que é LGBTfóbica,
também são expressão dessa sociedade. Agora, não é só se desconstruindo e se dizer antirracista, né? É preciso ter medidas, apoiar efetivamente a luta antirracista, como diria a Angela Davis, né? E eu acho que se enxergar no lugar de privilégio é importante, né? Para a branquitude, na qual eu me incluo. Então, se enxergar nesse lugar de privilégio, eu acho que é um primeiro começo, né? Como eu digo sempre, aqui briguei várias vezes na Câmara, todos os brancos descendem de famílias, mesmo as que vieram para trabalhar, como a minha, etc., mas de pessoas que se beneficiaram do modelo da escravização. Todos descendem, né? E os negros e negras, ao contrário, os que foram massacrados por aquele modo vigente de uma das piores barbáries que a humanidade já produziu. Então, isso tem consequências brutais, né? Economicamente, socialmente, na construção das condições mesmo. Então, claro que vocês também, enfim, a gente tem que construir juntos e pensar que maneira efetiva para enfrentar essas mazelas do racismo. Eu queria perguntar isso para a Mariane, porque a gente tinha visto esse levantamento do Macumba Lab sobre só 5 filmes, longa-metragem, do cinema gaúcho terem sido dirigidos por negros e negras. Inclusive, 2 estão aqui, o Renato, que é o diretor do Central, e o Caso do Homem Errado, da Camila de Moraes, que a Mariane é uma das roteiristas e produtora executiva. Então, só tem outros 3 que eu vou citar, até para o pessoal procurar, né? Um é Pouco, Dois é Bom, do Odilon Lopes, O Porto dos Mortos, de Davi de Oliveira Pinheiro. Esse, Um é Pouco, Dois é Bom, é da década de 70, gente. E De Boca em Boca, do Wagner Abreu. Então, eu queria te perguntar, Mariane, como é que tu acha, né, para construir um audiovisual em Porto Alegre mais representativo para a população negra, como tu acha que a gente pode avançar também da consciência à prática na luta antirracista e também, por fim, porque tem a ver com a tua afirmação e a do Renato, que lugar, né, que a branquitude tem que ter nessa luta que é tão necessária contra o racismo estrutural? Qual é a melhor forma da gente ser parte e apoiar essa luta com a seriedade e o compromisso que ela merece? Antes de responder, a gente ficou sabendo ontem que tem mais um longa, olha aí que maravilha, o Angus Montenegro e a Instabilidade do Tempo, que foi dirigido pelo Pedro Isaías Lucas. É um filme de 2012, né? Então, acho importante a gente... Agora são 6 filmes, ainda é muito pouco, né, em relação a todo o universo de produções produzidas no Rio Grande do Sul, e acho que é importante a gente ter esses números com certeza para poder desenhar políticas públicas, né? Então, seria muito importante que as universidades públicas e órgãos como o IECine ou Secretaria de Cultura Estadual, Municipal, patrocinassem estudos para que a gente pudesse fazer um levantamento, né, para entender que obras são essas, assim, porque vira e mexe a gente divulga um dado e surge mais uma obra, assim, é importante, né, que todos sejam contemplados, assim. Eu faço parte do coletivo Macumba, que é um coletivo, que é um grupo de artistas audiovisuais pretos aqui do estado, e a gente decidiu se reunir porque a gente viu que sozinho era muito difícil lutar por um espaço no mercado de trabalho e pela democratização do audiovisual, né? O Macumba surgiu há 2 anos atrás, depois de um festival de cinema de Gramado, onde as mulheres brancas se reuniram, porque não tinha nenhuma representação feminina no prêmio Assembleia Legislativa, e conseguiram mudanças significativas, tanto é que no próximo ano quem ganhou o melhor filme foi uma diretora mulher. Só que, ao mesmo tempo, as nossas aliadas, que deveriam ser nossas aliadas, né, não falaram nada sobre a questão racial, assim como não se fala desde então, e a gente percebeu que se a gente, que para lutar, a gente ia ter que lutar nós mesmos, e que é muito difícil lutar sozinho, né. Então, a gente criou o Coletivo Macumba, e dentro do Coletivo Macumba, a gente mapeou uma série de medidas que podem ser feitas, assim. A Luciana Tomás e o Carlos Gervais, eles são donos da Prana Filmes, que é uma das principais produtoras de Porto Alegre. Então, para além de pedidos de desculpas, eu acho que eles, como donos de uma das principais produtoras de cinema de Porto Alegre, eles podem realmente desenhar ações que tenham um impacto positivo. Por exemplo, na contratação de pessoas, e contratação de pessoas não apenas para a equipe, mas também como chefes de equipe,
né, chefes de sala de roteiro, chefes de equipe de set de gravação, né? Então, para distribuir um pouco desse bolo que sempre ficou com as mesmas pessoas em Porto Alegre. Quando se fala de audiovisual, acho que quando se fala de quase todo o resto, né? São sempre as mesmas famílias privilegiadas detendo o poder e o dinheiro passando de geração em geração. Então, acho que isso poderia ser até pensando na pergunta anterior, né, para o Renatinho sobre o pedido de desculpas, mas a gente acha que tem algumas coisas que poderiam ser feitas. Por exemplo, formação. Em Porto Alegre, região metropolitana, não tem nenhum curso público de cinema. O único curso público de cinema no estado é na UFPEL, e é um curso que as pessoas de Porto Alegre, especialmente pessoas pretas e periféricas, não conseguem acessar. É muito difícil você sair da sua cidade e para outra cidade se sustentar nessa cidade longe da sua casa, sabe, sendo uma pessoa preta e periférica, né? Então, precisa ter um curso público para que a gente tenha acesso a essa formação. Acho que precisa ter também cotas e indutores em todos os editais de cultura, né, para que a gente comece a democratizar essa verba, porque hoje o cinema no estado ele é extremamente branco-centrado e porto-centrado, né? Essa verba ela não se espalha para o restante do estado, e essa verba fica sempre nas mãos das mesmas pessoas brancas, das mesmas produtoras brancas, sabe, que dominam o audiovisual gaúcho há décadas. Então, acho que ter indutores e cotas em todos os editais de cultura realizados no estado é extremamente importante, e também é importante que se haja incentivo para a criação e manutenção de produtoras, empresas produtoras de pessoas pretas, porque a gente entende que é importante que outras produtoras abram espaço para os nossos projetos e que também empreguem pessoas negras, mas acho que o mercado só realmente começa a mudar quando a gente for o dono do dinheiro, quando a gente for o proponente dos projetos, quando a gente for a pessoa que vai desenhar a equipe, né? E para isso precisa ter empresas produtoras, assim. Acho que o Rio Grande do Sul pode buscar exemplos em outros estados, em outras agências estaduais que realizaram políticas públicas interessantes, por exemplo, a SPCine em São Paulo, que todas essas medidas que eu citei, a SPCine implementou, e hoje a gente vê uma geração muito jovem e muito pulsante de realizadores paulistas que são frutos dessas políticas públicas, né? Então, acho que é extremamente importante pensar política pública. E dentro da esfera pessoal, acho que toda pessoa do cinema gaúcho precisa fazer o teste do pescoço. Tipo, vocês estão num lugar, olhar para o lado e não tiver nenhuma pessoa negra, existe um problema ali. De repente, na hora de chamar a sua equipe, não precisa preencher toda a equipe com seus amigos que se formaram contigo na faculdade, sabe? Porque se acha que Porto Alegre não tem preto, mas porque só se vai no Capitólio, sabe? Só se frequenta um Moinhos de Vento. Vá para Restinga, vá para Cruzeiro, faça ações de formação de público lá de verdade, sabe? E não fica achando que isso é caridade também, porque eu estou cansada de ver pessoas se defendendo de acusações de racismo, dizendo a gente faz projeto na periferia para criancinhas pobres. Desculpa, eu não vi nenhuma dessas criancinhas pobres trabalhando nos projetos de vocês, sabe? E acho que a última coisa é, principalmente, porque a gente tem muita facilidade de criticar racismo quando ele é cometido por pessoas da direita, né? Quando é por pessoas de esquerda, quando são nossos amigos, é muito mais difícil. Então, acho que pessoas de esquerda precisam urgentemente parar de só ler Marx e começar a ler Fanon, começar a ler Sueli Carneiro, começar a ler Djamila, sabe? Começar a entender e a pensar esse lugar de privilégio, que só ser de esquerda e legal e fazer meditação na Índia não vai te transformar numa pessoa melhor e nem vai te fazer uma ferramenta eficaz na luta antirracista. Importante. E como nós estamos, né, num espaço democrático, obviamente a gente está aberto, né, para as opiniões. E essa está fugindo um pouquinho do protocolo, e eu vou fazer essa pergunta aos demais, inclusive a Fernanda, se quiser contribuir também, pode contribuir, porque eu não vejo que seja direcionado somente quando se tem esse rótulo do espaço, do lugar de fala, é que parece que em determinados locais somente os negros podem falar e em outros somente os brancos podem falar. É que, na realidade, em determinados momentos, o protagonismo ele tem que ser falado por negros, porque a potência da fala vem muito mais porque somos nós que sentimos o quanto o racismo é doloroso. Mas a pergunta é o seguinte, da Elizabeth Simões,
que contribuiu aqui, dizendo da seguinte maneira: quem provoca o racismo são os próprios negros, porque sabem que existe uma lei contra o racismo, aí eles provocam as pessoas só para se darem bem. Né? No meu entendimento, todo mundo é igual, há democracia racial, e isso é vitimismo e mimimi dos negros para tentarem se beneficiar de alguma maneira. Eu pergunto, essa é uma pergunta, né? Na realidade não é uma pergunta, é uma afirmação dela, e antes que vocês comecem a comentar sobre essa fala, muito eu ouvi isso quando eu apitava. E quando aconteceu o terceiro caso emblemático comigo, na cidade de Bento Gonçalves, o que me surpreendeu, na realidade, foi a reação da Federação Gaúcha de Futebol, né, que deveria me dar o amparo, o suporte, para me fortalecer na luta e não simplesmente negar o fato, pedir para que eu não levasse a situação adiante, porque eu estaria expondo o clube, o Estado, a competição e o amigo do presidente da Federação Gaúcha, o presidente do clube esportivo. Por que normalmente quem comete o racismo se torna a vítima e quem denuncia se torna o vilão? E eu gostaria de fazer essa provocação para vocês, porque seguidamente os negros, quando se manifestam contrário às manifestações racistas, normalmente um determinado grupo de racistas se manifesta dessa forma. Por que nesses momentos nós somos iguais, se a gente sabe que realmente essa questão do somos todos iguais não é a luta. A luta não é por... Nós não somos iguais, nós somos diferentes, mas nós queremos os nossos direitos que sejam garantidos de uma maneira igualitária, como as dos demais ele é garantido. Que a gente não precise chegar na rua e correr o risco de ser pisoteado no pescoço, como normalmente tem acontecido, tendo que sair de casa todos os dias bem vestido, com documento, correndo o risco de uma abordagem policial violenta que nos humilha, que nos retalha, ou entrar num supermercado sabendo que daqui a pouco o segurança vai estar atrás da gente, com medo que a gente vá roubar alguma coisa, que de repente uma senhora vai recolher a sua bolsa estando na mesma calçada que eu, com medo que eu vá assaltar. Eu não tenho nenhuma passagem policial. E todos os dias eu tenho que estar provando que eu sou um cidadão do bem. Márcio, posso começar só para romper o protocolo nessa ideia de que pessoas brancas também têm que se manifestar quando ouvem falas racistas? Eu fico chocada, porque tem gente que parece que não quer ouvir o que está sendo demonstrado por dados, pela realidade. É óbvio que tu, como um cara democrático, leu o comentário da Elizabeth, mas eu queria dizer para a Elizabeth que, no mínimo, ela deveria, enfim, ter ouvido tudo que foi falado aqui, porque tem gente que não quer sair do seu lugar de privilégio, que não quer descer do pedestal e se dar conta que nós temos no Brasil um genocídio da juventude negra, que uma mulher trabalhadora como a Cláudia é capaz de ser arrastada pela polícia e ser morta por isso, que a gente vê todo dia a nossa juventude, e não só a juventude, criança, ser morta pelo Estado, vítima de um racismo estrutural, que a gente acabou de falar. Essa parte da violência policial a gente até não falou, mas todo o debate a gente falou, tem 5 filmes, 6 produzidos pelo audiovisual gaúcho por negros e negras. Por que será? Aliás, eu vou perguntar para a Elizabeth quantos médicos negros ela foi na vida. Quantos políticos negros ela vê? São raríssimos. Quantos advogados negros ela vê? Aliás, quantos negros vê morando em espaços dos incluídos, nos moinhos? Ou mesmo na televisão, 51% da população brasileira é negra. Esse país foi construído sob o sangue e suor dos negros e negras. Quantos tem na televisão? A primeira protagonista que teve, acho que foi a Thaís Araújo, a novela se chamou Da Cor do Pecado. Não sei se você... É isso mesmo, até perguntar, porque esse era de vocês. Então, assim, eu acho que esse discurso é para manter privilégios, que é para não se avançar na reparação histórica que o Brasil nunca fez com seus negros e negras. Nunca fez com seus negros e negras, mesmo tendo produzido uma das maiores barbáries que a humanidade já viveu, o último país a abolir a escravização, que não foi pela assinatura da Isabel, mas foram séculos de luta, de Zumbi, de Dandara, de homens e mulheres guerreiros que resistiram a essa barbárie. E assim, dados é o que não falta. Eu acho que tem gente que não quer ver a realidade para não combater os seus próprios privilégios, e outros tantos que tem que estar se desconstruindo. Eu acho que a gente vive numa sociedade racista e, obviamente, tem que estar sempre se desconstruindo e aprendendo.
né? E aprendendo. Mas tem gente que já está do outro lado, entendeu? Tipo o Bolsonaro. Nós não vamos convencer o Bolsonaro de que o racismo é um problema. O Bolsonaro precisa ser derrotado. A extrema-direita precisa ser derrotada para que a gente também possa defender direitos. Não, e antes de abrir para os nossos participantes, e esse tipo de fala, ela retrata bem como se a Mariane não deveria estar ali naquele espaço, né? Porque só aconteceu porque ela provocou, então, né, por ser uma pessoa negra, estar num espaço embranquecido, que de repente os meus pais não tiveram a oportunidade de falar nos seus bancos universitários, onde eles tinham que ficar calados, porque ali, como eles eram poucas pessoas e tinham tão pouca representatividade, de repente eles tinham que silenciar com medo de serem retalhados. Mas só que a gente não está mais com medo de ser retalhado, porque hoje a gente tem espaço para debater sobre esse assunto, e nós vamos falar sobre esse assunto diariamente até que as leis sejam garantidas para nós também. É Elizabeth, né, se não me engano, a autora da pergunta. Eu vou dizer assim para vocês, eu concordo com ela quando ela diz que nós somos todos iguais. Sim, somos todos iguais. Mas aí eu faço uma pergunta para ela. Por que quando eu fiz a minha faculdade de jornalismo, os negros eram só 2%, dos 2% nas universidades brasileiras? Por que 20 anos depois, ou mais até, mais de 20 anos, quando começou a se falar no sistema de cota com mais intensidade, eram o mesmo índice de 2% de negros na universidade? A Fernanda citou a questão do quantos médicos negros, etc, etc, etc. Né? Aí eu pergunto para ela, qual é a explicação que ela tem para isso? Eu tenho uma explicação, sinceramente. Eu digo, nós todos somos iguais, mas as condições são muito diferentes. Desde o processo histórico, em que durante 400 anos os negros foram escravizados, sustentaram nas costas a economia desse país, nas costas, tanto carregando, né, o fardo, como também levando açoitadas, chicotadas. E depois desses 400 anos, quando, por uma imposição econômica e não humanista, se resolveu abolir a escravidão no país, o que foi feito com o negro? Não houve nenhum tipo de reparação pelo trabalho prestado de graça, nenhum tipo de ajuda para que pudesse retomar a vida, agora teoricamente livres, certo? E nem empregos, certo? Nem empregos os negros tiveram. O mesmo trabalho que eles desempenhavam na época da escravidão lhes foi negado. Muitos não tiveram oportunidade de desempenhar nem o trabalho aquele que eles desempenhavam quando eram escravos, quando eram tratados como escravos. E, afora isso, ao longo desses 130 anos pós-abolição, uma série de fatores econômicos, sociais, políticos e jurídicos até, né? A questão legais, antiéticos, mas legais, que dificultaram e continuam dificultando o acesso dos negros a várias questões, ao poder nas artes, ao poder político, ao poder de uma certa forma. Por exemplo, logo depois da escravidão, dá um exemplo das questões legais, logo depois da escravidão, no primeiro Código Penal da República, se considerava a capoeira, que é uma manifestação artística negra, se considerava crime, equivalente ao crime de vadiagem. Se equiparava as religiões afros ao curandeirismo, que era proibido por lei. Então, se coibia as religiões afros. O próprio samba, foi perseguido, dava cadeia, porque também era associado à vadiagem. Então, é uma série de fatores. Hoje, por que os presídios hoje têm mais negros? Né? Uma série de fatores que leva, vivemos numa sociedade racista, isso é inegável. Se você acha que o negro se faz de vítima para tirar proveito, olha, sinceramente, sabe, isso
Eu estou comentando porque tem que ser comentado, até porque as pessoas pensam isso, infelizmente você pensa isso, e não sei em que mundo você vive, então tem que ser comentado. Mas agora dizer que negro, que proveito eu vou tirar de acusar falsamente alguém de um ato racista. Pelo contrário, eu queria que não existisse o ato racista, porque eu queria que realmente nós fôssemos todos tratados como iguais e que nós tivéssemos todos as mesmas condições, os mesmos direitos, certo? Não só no papel. Isso são coisas assim que eu vejo. Nós temos 365 dias no ano. Existe um dia, 20 de novembro, e em função da morte do Zumbi, líder do Quilombo de Palmares, a gente trata como o Dia da Consciência Negra. Foi uma luta de décadas que começou com o professor Oliveira Silveira, poeta aqui do Rio Grande do Sul, mas o Antônio Carlos Cortes, o advogado, que é muito meu amigo, 4 pessoas começaram essa luta até que se conseguiu essa data. E durante 364 dias, quando eu falo branco, aqui eu estou falando do pessoal, né, com aquelas tendências a racismo ou de não perceber que o racismo existe. Durante 364 dias, eles se calam. Aí, quando chega no Dia da Consciência Negra, vem aquelas frases tipo: não precisamos de uma consciência negra ou branca, nós precisamos de uma consciência humana. Mas por que não falam isso durante os outros 364 dias? É uma coisa que eu sempre desafio. Eu digo assim: nos permitam, certo? Nos permitam chegar às mesmas condições, acabem com o racismo, acabem com o preconceito, acabem com o racismo estrutural. Aí sim, eu vou dizer, aí não precisaremos mais um Dia da Consciência Negra. Olha o presidente da Fundação Palmares, para mim, uma aberração. O presidente Sérgio Camargo, presidente que diz que o mesmo discurso de que o negro é o racista e de que o negro provoca, e assumiu uma fundação criada para resgatar a história do negro, e aí vai lá, ofende Zumbi do Palmares, ofende praticantes de religiões afros, ou seja, que atinge. Então, toda uma ideologia exatamente para negar a existência do racismo e, pelo contrário, para tornar o negro vilão na história, né? Tanto que ele, entre as propostas absurdas dele, eu já vi ele falar que vai conceder certificado de não racista para entidades que forem acusadas de racismo, já falou em entrevistas que vai dar uma medalha um dia para um branco que prendeu um negro para o racismo, ou seja, é alguém lá, certo, para ratificar e ampliar o racismo, alguém dentro de uma fundação criada para resgatar a história, as lutas e a história dos negros. Eu acho que comentários como a Elizabeth mostram quanto as forças progressistas precisam se engajar na luta antirracista. Se o Brasil não fosse um país racista, o Bolsonaro não seria eleito, né? Alguém que compara pessoas negras com animais jamais teria sido eleito num país que não é racista. O Brasil é um país profundamente racista. Então, a Vera Lopes lembrou muito bem o manifesto da Coalizão Negra por Direitos, que enquanto houver racismo, não haverá democracia. E é verdade. Eu acho que nada pode se discutir antes de raça. Porque se você for pegar as mulheres que mais são oprimidas, são as mulheres negras, são as que estão na base da pirâmide. As pessoas LGBTQI+, que menos têm direitos e que mais são mortas, são negras. As pessoas com deficiência que menos têm acesso ao serviço público são negras. Então, acho que nada pode ser discutido antes de raça, e todas as forças progressistas que estão comprometidas com a derrubada do Bolsonaro, com a retomada dos nossos direitos, precisam estar comprometidas, antes de tudo, com a luta antirracista. Né? Eu acho que a gente está passando por um momento péssimo, né? Às vezes eu vejo muitas acusações que a gente tenta criar uma agenda identitária que separa o debate, mas eu acho que esse debate ele precisa ser ouvido por pessoas, principalmente por pessoas progressistas, que é o que a Fernanda falou. Assim, com algumas pessoas a gente não vai conseguir educar, a gente tem que punir elas, porque racismo é crime, né? Ninguém diz para alguém que foi assaltado que você foi assaltado de propósito, porque, né? Mas uma pessoa que sofre racismo é acusada de querer lucrar com isso, assim.
Então, eu acho que para essas pessoas a gente precisa punir, com certeza, racismo é crime, mas eu acho que para as forças progressistas, que é com quem eu desejo conversar, é isso, sabe? A partir de onde vem a nossa luta. Marielle Franco dizia isso, não vai, se a revolução não incluir mulheres negras, ela não vai acontecer. E ela tá certíssima, sabe? A revolução começa da gente, né? Hoje em dia eu vejo os movimentos que mais me dão esperança de que vai passar essa onda autoritária são os movimentos feitos por mulheres negras, né? E aí, só para terminar, vou falar um pouquinho sobre o caso do Homem Errado. O caso do Homem Errado, ele conta a história do Júlio César. O Júlio César era um jovem trabalhador, chefe de família, que ele foi comprar a pão no mercado e estava acontecendo um assalto nesse mercado. E ele foi confundido com um assaltante. Ele foi levado pela brigada militar e ele foi executado. O único crime dele era ser um homem negro naquele lugar. Nenhuma atitude dele poderia ser suspeita, ele não tinha nada, nenhuma passagem pela polícia, ele era um jovem trabalhador, chefe de família. E essa é a história que a gente conta no nosso documentário, eu e a Camila de Moraes. A gente está num país em que a cada 23 minutos um jovem negro morre. Um jovem negro tem 78% mais chances de ser assassinado do que um jovem branco. Mas, obviamente, que as pessoas vão negar isso, as pessoas que estão interessadas em manter o seu privilégio na sociedade, né? Acho que o discurso da democracia racial serviu durante muito tempo para paralisar a nossa luta, né? Só que, enquanto tem uma Elizabeth, a gente tem 1 milhão de Marielles, sabe? E eu escolho, nesse momento, não ouvir a Elizabeth e ouvir essas Marielles, sabe? Porque eu acho que é elas que vão construir esse país, e vai ser um país igualitário. Assim, essa é a esperança que eu tenho, assim, porque a gente não vai voltar para a senzala, a gente não vai voltar para a cozinha, e, meu amor, se você acha que é vitimismo, você não viu nada, você não viu nada, porque a gente só está começando a nossa revolução, a gente está no meio de uma pandemia, de um dos piores governos do país, e a gente ainda está se movimentando, a gente ainda está fazendo acontecer. Caramba, quem é que vai parar as mulheres negras no país? Nada, sabe? Então, eu acho que o que eu digo para Elizabeth, assim, bem um deboche, porque esse comentário dela é um deboche, né? Amor, você não tem que fazer nada. Não há nada que você possa fazer para parar a luta das mulheres negras. A gente não vai ser calada. Não é por você ou não é por nenhum homem branco, não é por nenhuma mulher branca que acha porque dominou a economia desse país durante tanto tempo que vai continuar fazendo isso. Não vai. A revolução já começou. Sensacional. Desculpa, eu acabei me emocionando, sabe por quê? Porque é óbvio que os tempos são difíceis, é óbvio que a gente tem que enfrentar a extrema-direita, mas eu me emocionei ouvindo a Mariane, porque essa revolução só começou, né, sementes da Marielle. É óbvio que a gente vai seguir lutando por quem mandou matar a Marielle, é uma marca de vida, né? Eu disse quando a gente chegou aqui na bancada federal, não tem como pensar num mandato que não seja voltado, não única, mas como pauta central, né, essa questão da execução da Mari, porque tem a ver com o futuro do Brasil, claro, e nada vai trazer a nossa amiga e companheira de volta, mas ver as sementes da Marielle, as mulheres que estão se empoderando e mexendo, né, as estruturas, como ela dizia muito, é de fato emocionante. E outra coisa, essa carta da coalizão negra é muito boa, porque agora que a gente está enfrentando a extrema-direita, muita gente diz assim, porque a gente tem que defender a democracia. Eu digo sempre, a gente tem que defender as liberdades democráticas, porque o Brasil nunca viveu uma democracia. Liberdades democráticas são importantes, não podemos retroceder de nenhuma, mas a gente não está lutando para voltar para o passado, gente. Onde a cada 23 segundos um jovem negro é morto, a gente não está lutando para voltar para o passado, que as mulheres são mortas na sua casa por maridos, ex-maridos, companheiros, ex-companheiras, a gente não está lutando para voltar para o passado da ditadura do capital transvestido de democracia, a gente não está lutando para voltar para o passado em que o Brasil é o país que mais mata a população trans do mundo. Não. A gente luta contra a extrema-direita agora, mas a gente tem que lutar por outro futuro.
como Angela Davis, né, afirma, né, quando a mulher negra se movimenta, a estrutura da sociedade toda se movimenta com ela. Eu tenho uma pergunta aqui, que na realidade é uma alfinetada, mas eu vou responder ao Fábio Cóssio. Como o Márcio, com a experiência que teve ao ser comentarista numa televisão hegemonicamente racista como a RBS, sente essa pouca representatividade dos negros e negras na mídia? Eu vou fazer uma menção ao professor Silvio Almeida, que contribuiu de uma maneira espetacular há 2 semanas atrás no Roda Viva, dizendo uma frase que para mim ela é muito importante. Os meios de comunicação são absolutamente convenientes com a produção do lugar do negro. E aí eu te digo, Fábio, o seguinte: eu fui trabalhar na RBS TV, não foi pelo fato que aconteceu comigo em Bento Gonçalves, como muitas pessoas acreditam que tenha sido por isso. Eu fui trabalhar na RBS TV por ter sido eleito o melhor árbitro do Campeonato Gaúcho por 5 vezes, em 2008, 11, 12, 13 e 14. Por ter sido árbitro do quadro da CBF e pertencer ao quadro de árbitros aspirantes à FIFA. Então, o meu currículo, por si só, me possibilitaria trabalhar em qualquer veículo de comunicação. E muitas pessoas alegam que o fato de Bento Gonçalves foi o que me proporcionou trabalhar na RBS, porque no imaginário do racista, a única possibilidade que um negro tem de ascender é somente através de um fato doloroso de racismo, quando na realidade descaracterizam ou desconsideram completamente o nosso talento e a nossa capacidade intelectual de ocupar os espaços, né? Eu vejo, e nunca levantei bandeira com relação a defender a RBS TV, porque eu vejo que é um espaço extremamente racista, sim. É racista. Porque nunca se oportunizou para que 2 negros ocupassem uma mesma função, como repórteres, por exemplo, né? A Carol Anchieta trabalhava na RBS TV, teve que sair no momento que a Fernanda Carvalho entrou. Não poderiam ter 2 mulheres negras trabalhando? Poderia, porque tem várias outras mulheres brancas que trabalham e têm o mesmo perfil. Então, nesses ambientes, só pode pertencer um, né? No esporte da RBS TV, não tem nenhuma pessoa negra que fale sobre esporte, não tem nenhuma pessoa negra que fale, que seja comentarista de esporte. E, normalmente, não que seja somente através do esporte que o negro tem esse espaço, normalmente quem domina e quem é protagonista dentro do esporte são pessoas negras, mas, infelizmente, no nosso estado, as pessoas negras não têm o espaço. Por quê? Falta de capacidade? Não, por falta de oportunidade. Então, quando eu fui para a RBS, eu poderia trabalhar em qualquer outro espaço, porque o meu currículo falava por si só. E quando eu vim para esse convite, aceitei o convite da Fernanda, foi em detrimento a várias questões que vinham acontecendo, inclusive de um apagamento da minha luta antirracista nos espaços da mídia, né? Então, eu participei o ano passado de uma matéria com o UOL, né? Denunciei um fato que acontece não só com pessoas negras, mas com outros colegas que também passam uma tarde inteira trabalhando, né, na beira do campo, tomando gusparada dos torcedores na Serra Gaúcha. E quando eu comecei a falar sobre esse tema, eu comecei a perder o meu espaço nesse ambiente. Mas, como a Mariane falou, a nossa revolução ela apenas está começando. Nós não vamos nos calar, nós vamos dar continuidade, nós temos que enaltecer a luta dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais que apanharam, que foram estuprados e nos possibilitaram estar aqui com todas as suas dores. Então, a nossa luta vai continuar. E esses ambientes que são extremamente racistas, hegemonicamente embranquecidos, eles vão ter que abrir as portas para a nossa luta, porque a gente não vai ficar calado. A gente percebeu esse ano uma grande movimentação vindo por conta dos acontecimentos nos Estados Unidos depois do assassinato do George Floyd, né? De muitos noticiários querendo falar sobre a pauta antirracista, e alguns escalaram só pessoas brancas, assim. E em seguida, houve uma movimentação da sociedade, de pessoas dentro dessas grandes mídias, e que conseguiram acessar um espaço. Agora é importante consolidar, né? Para que a gente não seja nunca só chamado no 20 de novembro e que a gente não seja token, né? Ou seja,
esteja só uma pessoa negra naquele lugar para dizer, olha, a gente não é racista, tem uma pessoa negra ali, né? Então, é fundamental acessar esses espaços. E a mídia, como é um espaço de poder, obviamente, é um espaço de poder branco e racista, né? No Brasil, assim, ainda. Então, acho que a luta antirracista passa por democratizar esses lugares e fazer com que pessoas negras acessem em lugares de poder essa mídia que tem a representação nossa também, né? Para que não tenha só a Fernanda ou só a Carol, mas que tenham várias pessoas na redação, né? Que é o que alguém falou, a gente precisa normalizar, acho que foi a Maju Coutinho, a gente precisa normalizar a nossa presença, né? Porque hoje ainda se fala o primeiro longa feito por uma mulher negra, a primeira apresentadora negra de tal jornal, o primeiro protagonista de novela negro. Então, acho que é importante a gente normalizar a nossa presença, que seja muito normal você ligar a TV e ter uma pessoa negra apresentando o jornal, porque quando você sai na rua, você encontra pessoas negras, né? Que hoje existe uma disparidade, a mídia não representa a sociedade, né? Então, acho que a nossa luta também passa por essa normalização da nossa presença, né? Para que uma novela que seja protagonizada por pessoas negras seja só uma novela, né? Que não seja algo espetacular, né? Porque hoje é isso, assim, o pouco de espaço que a gente ganha, a gente, né, precisa comemorar, obviamente que precisa, né? E é espetacular porque nunca foi feito, assim, mas acho que essa normalização é extremamente importante, ocupar esses espaços é extremamente importante. E aí eu acho que é uma luta de duas pontas, é uma luta da sociedade civil de cobrar dessas empresas que contratam pessoas negras. A gente é consumidor, a gente está numa sociedade capitalista. A gente, em tese, tem essa influência, ainda mais com as redes sociais, sabe, de cobrar essas presenças, e, ao mesmo tempo, essas instituições precisam fazer esse movimento de também se abrir, né, e buscar o diferente, é o que eu falo, é o teste do pescoço, é olhar para o lado, não ter uma pessoa negra e mudar isso, colocar mais pessoas negras na frente das câmeras e atrás das câmeras, em cargos executivos e de decisão, porque aí sim vai ser a verdadeira mudança, sabe? Quando tiver executivo, quando a gente tiver um CEO de um canal brasileiro preto, porque aí, obviamente, toda a cadeia de comando vai começar a se democratizar, né? Eu, durante anos, escrevi, e eu até hoje, agora ainda faço um outro programa, mas na empresa que eu trabalhava, também trabalhei 33 anos na RBS, escrevi sobre samba, gosto de carnaval, cultura, e quero escrever sempre sobre isso, eu acho que tem que escrever, mas era considerado um especialista em carnaval, mas, ao mesmo tempo, eu tinha outra especialidade, que é a segurança pública. No carnaval, fui considerado especialista. Ok, ótimo. Não estou reclamando disso e até agradeço ter considerado. Mas eu acho que nós, negros, podemos e temos plenas condições de falar muito mais do que só questões referentes à nossa cultura especificamente, mais do que periferia, do que falar só de periferia, certo? E hoje se cria esse estereótipo de que o repórter negro tem que lidar com a periferia, isso aí, em vários lugares eu tenho visto isso, só com a periferia. Tem que lidar com a periferia, tem que dar espaço para a periferia, obviamente, mas o negro não tem que ficar reduzido a isso. Como a Marielle colocou, como outros colocaram aqui hoje. Acho que nós temos que estar em todos os espaços, né? Porque nós estamos em todos os espaços da sociedade e os que nós não chegamos, vamos chegar com certeza, vamos ainda chegar, e se não chegamos não foi por falta de capacidade e foi sim pela estrutura social que a gente vive. Renato, eu pedi para o Márcio para interromper um minutinho, eu vou seguir acompanhando do celular, que eu tenho que me deslocar para a câmara, e eu só queria dizer que foi sensacional, assim, vocês não têm ideia dos comentários que estão vindo, o pessoal amando a nossa atividade, aprendendo, contribuindo, dizer que a Danizele também está aqui com a gente, uma grande atriz de Porto Alegre, e que acho que foi o Gilvandro que colocou ali a importância da luta por justiça pro engenheiro elétrico, Gustavo Amaral, que foi assassinado, né, pela polícia, executado também, parte do racismo estrutural, 28 anos, gente. E o inquérito da PM disse que era legítima defesa imaginária. Surreal, né? Surreal a cara
dessa violência estatal contra o seu próprio povo. E vou conectando o celular, eu não vou dirigindo, porque se dirigir não pode ficar no celular, eu vou no carona, o Thiago está aqui me esperando para me dar uma carona lá para a Câmara. Dizer para vocês que agradecer muito Renata e Mariane, muito obrigada mesmo, o debate foi sensacional, e convidar quem está nos acompanhando aqui na live, no dia 21 a gente vai fazer um grupo de discussão sobre o nosso programa aí, da nossa candidatura, minha e do Márcio, sobre as questões de negritude e, bom, da luta antirracista na questão do município de Porto Alegre, está todo mundo convidado, lá todo mundo tem direito à fala, a gente faz no Zoom, né, diferente aqui do Facebook, que a gente não tem como dar fala para todo mundo, tem que ficar lendo, lá todo mundo tem direito à fala, a gente gostaria muito da contribuição de todos vocês, e só para concluir mesmo, estava falando, Renato, da tua trajetória, né, disso, de ser chamado para falar de periferia e tal, eu me lembrei da revolucionária Rosa Luxemburgo, né, que ela também foi uma das grandes intelectuais, militantes revolucionárias do século passado, e ela fez uma luta interna do partido e diziam para ela comandar a setorial de mulheres do partido. Ela dizia, ela lutava pela participação das mulheres, claro, mas ela dizia, eu quero comandar a política inteira. Eu acho que é isso, né? A gente quer revolução no sentido geral e eu não tenho dúvida que essa luta está recém começando e contem comigo, né, no auge da minha branquitude, dos meus privilégios, reconhecendo eles, mas para ser uma aliada estratégica dessa luta. Não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Beijo, obrigada. Seguimos na luta cada vez mais fortes e a gente com certeza vai vencer e vai deixar um legado cada vez melhor para as outras gerações. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Obrigada, gente. Obrigada.